Estamos iniciando mais um Diálogo Espírita e no tema livre de hoje nós vamos falar sobre o trabalho voluntário, porque no dia 28 de agosto, que neste ano caiu numa segunda-feira, é o Dia Nacional do Voluntariado. Nós temos também o quadro Presença Literária e o Abraço Fraterno. Paulo de Tarso, na primeira epístola aos Coríntios, deixa muito explícito que a fé sem obras não tem valor. Diz ele em dado momento: ainda que eu tivesse toda a fé possível de transportar uma montanha, se eu não tivesse a caridade, eu nada seria. Algumas traduções usam a palavra amor em vez de caridade. Mas afinal de contas, o que é o amor, senão o desejo, a capacidade de se fazer todo o bem possível à criatura que se ama? De igual modo pensava Santo Agostinho, para quem a fé sem obras é morta. Há quem pense diferente, claro, mas baseados em todas as informações recebidas dos benfeitores espirituais, nós estamos plenamente convencidos de que o que nos aproxima de Deus e, consequentemente, da verdadeira felicidade é ou são as boas obras. Se alguém ainda tem alguma dúvida, fiquemos com Jesus, quando afirmava que a cada um segundo as suas obras. Mais cristalino do que isso, impossível. A fé é importante, mas ela sozinha não basta, porque de certa forma, ela isolada é uma fé egoísta. O indivíduo só está preocupado consigo mesmo, e isso está muito distante do modelo de conduta deixado ou recomendado por Jesus. Jesus sempre falou de perdão, de amor, de solidariedade, e a gente de braços cruzados não pode exercitar essas virtudes. Por isso, então, nós coloquemos, o amor em movimento. A caridade é o amor em movimento. E pelo bem próprio e de todos os nossos irmãos, em Cristo, filhos do mesmo Deus, Pai único, mãos à obra. Amigos do Diálogo Espírita, começamos hoje com uma frase que poderia servir talvez de slogan para alguma campanha relativa ao trabalho voluntário, de modo geral. Faça o bem pelo seu bem. Lá no finalzinho do programa vocês vão ver que a gente vamos relembrar essa frase que eu estou colocando agora no início. Nosso tema livre de hoje, feito por mim e pela Rose Heidman e por Gilberto Tomasi. Bom, segundo o dicionário Aurélio, voluntário é aquele que procede espontaneamente, sem coação, movido pela vontade própria. O voluntário é uma pessoa que doa o seu tempo ou suas habilidades em prol de determinada causa sem esperar nada em troca. Nada mesmo. Em Espiritismo, muitas vezes, a gente até fala dentro da casa espírita, não é, Rose e Gilberto, sobre a necessidade de nós não termos realmente interesses subterrâneos, verdade, de fazer permuta com Deus, de tentar garantir um lugarzinho numas colônias espirituais, no nosso lar, ainda que nós não estejamos pedindo nada em troca em valores pecuniários, mas sempre aquelas segundas intenções, muitas vezes, que podem nos mover, e move, porque muitas vezes nós temos nossas fraquezas, e bem no fundo lá, quem sabe, qualquer um de nós não tem alguma vez pensado, vou ajudar para ver se Deus me ajuda na solução daquele problema. É uma espécie de barganha. Então a gente tenta se conscientizar para que esse tipo de pensamento passe mais ao largo possível da nossa casa mental. É porque nesse caso você está amando a você mesmo, não ao próximo. Você está pensando, exatamente. No fundo, você está pensando primeiro em si mesmo, para que aquilo traga uma recompensa para você. Você está esperando uma recompensa. Bom, de acordo com
pesquisas recentes, cerca de 35 milhões de pessoas no Brasil já fizeram ou fazem algum tipo de trabalho voluntário, ou seja, 1 em cada 4 brasileiros, 35 milhões acima de 16 anos, ok? Por isso que dá 1 a cada 4. E que doam parte do seu tempo livre em benefício de alguém, na construção de um mundo melhor. No Brasil foi instituído em 1985, o dia 28 de agosto, que neste ano caiu na segunda-feira passada, como o Dia do Voluntariado, né? Nós temos ainda 5 de dezembro, que foi instituído pela Organização das Nações Unidas como o Dia Internacional do Voluntário, e nós temos ainda 27 de setembro, que é o Dia do Voluntário Paranaense. Bom, eu pergunto para vocês então, qual é a importância desta data e por quê? Wilson, Rose, prezados amigos, poderia-se dizer que o trabalho voluntário é uma ferramenta de inclusão social, né? É inclusão social para as duas partes, tanto para quem presta o serviço, mas principalmente para quem recebe. Porque sempre que tem alguém precisando de ajuda e principalmente tem alguém querendo doar o seu tempo para ajudar alguém que necessita de algum tipo de trabalho, né? Então, em vários campos, como você já citou aí, pode ser desenvolvido, mas essencialmente é uma inclusão social, podemos dizer assim. Interessante sua colocação. O que nós pensamos, né, do trabalho voluntário, da sua importância? Naturalmente, o Estado tem o dever de agir nas áreas básicas de segurança e conforto humano, mas ele não pode chegar a todas as áreas, ou pelo menos não consegue ainda. O voluntário supre, né? E socorre o seu próximo na sua necessidade básica no momento, no ponto em que o Estado ainda não consegue atingir, proporcionando ao outro, né, aquilo que lhe falta. É muito importante esse trabalho. Nós vamos ver na sequência aí alguns aspectos mais que se somam a esse resumo que o Gilberto e a Rosa acabaram de fazer. Na questão 675 do Livro dos Espíritos, um trechinho bem pequenininho, em certo lugar diz o seguinte: a ociosidade, ali eles estão se referindo aos espíritos desencarnados. Os espíritos desencarnados, respondendo a Kardec, falando sobre eles mesmos, né? Mas isso cabe perfeitamente, serve para nós, encarnados também. E os espíritos dizem que, para os espíritos desencarnados, o ócio, a ociosidade, seria um suplício, em vez de ser um benefício. Com certeza. Na questão 679, diz assim que mesmo aqueles que não tenham necessidade de trabalho, devem trabalhar para aperfeiçoar a sua inteligência e a dos outros. Eles têm a obrigação de ser útil aos seus semelhantes. Então, porque esse conceito de trabalho e da importância de nós trabalharmos sempre, enquanto pudermos, independente do tipo de trabalho, e ainda tipificando que trabalho útil é toda ocupação útil, eu gostaria que o trabalho voluntário passa necessariamente por isso aí, né, Rosa? Passa, e é interessante que em outras situações nós sempre falamos que as pessoas, inclusive nós espíritas, somos muito passivos, né? Temos que pôr a mão à massa, mas quando se trata de trabalho voluntário, às vezes a gente fica um pouco na defensiva, né? Então, é muito importante isso. Eu acho que se tem que colocar, porque a ociosidade realmente causa um espanto, um mal a qualquer pessoa, né? Fora que nós reencarnamos para quê, né? Nós temos uma necessidade de progresso individual, mas temos um dever de colaboração no progresso do mundo. Deus nos coloca no mundo, no lugarzinho onde estamos, com diversas possibilidades ao nosso redor. Não precisam ser tarefas que apareçam perante o mundo grandiosas, né? Que provoquem o retumbar dos tambores. Mas às vezes é aquele pequeno gesto de colaboração e de solidariedade que vão melhorar aquele cantinho do mundo e vão tornar a vida mais fácil para aqueles que nos rodeiam. Esse é o verdadeiro trabalho voluntário, acrescentar onde é mais necessário. É bom a gente frisar aqui que quando a gente está falando de um programa como o nosso, que tem uma característica, né, de falar mais de assuntos ligados à religião, filosofia, enfim, uma doutrina, um corpo doutrinário,
mas a gente lembra que trabalho voluntário não significa só atividade religiosa. Com certeza. Trabalho voluntário qualquer pessoa pode desenvolver, inclusive pessoas que não acreditam em Deus. Ela pode até ser uma ateia nas suas convicções íntimas. Se é que alguém consegue ser totalmente ateu, mas vamos lá, vamos dar um crédito, né, de sinceridade da pessoa e não estamos criticando. Mas ele olha o ser humano, né? Talvez porque já tenha recebido de alguém o atendimento, alguma coisa que a pessoa não tinha obrigação e fez para ela, ou fez alguma coisa além do que era obrigação. Isso já é também uma espécie de... Não há necessidade de ter nenhuma ligação, então, nesse caso, com Deus, para ajudar o próximo, né? Já que não acredita mesmo, né? Aqueles que acreditam não têm nem tanto mérito. Quem não acredita e tem uma alma generosa, sem saber, né, que nós somos imortais e que vamos receber conforme dermos, tem muito mais mérito. Aquilo que se faz, né, em caráter consistente, em benefício do próximo, é o trabalho voluntário. Para mim é importante, Wilson, quando a gente fala em trabalho voluntário, a gente distinguir que trabalho voluntário não significa dizer trabalho sem compromisso. Ah, sim. Né? Esse aspecto é básico. Às vezes a gente ouve de companheiros de atividade, não, mas eu sou voluntário, agora eu não posso vir, eu tenho que viajar Assume em férias o compromisso e abandono vai, a atividade. Não é que cada um não possa ter seus momentos de descanso e lazer, mas trabalho voluntário legítimo é aquele em que você se dedica, assume um compromisso e não precisa ser remunerado para isso. De maneira séria, responsável, assídua, cumpridor de horário e de fazer bem feito aquilo que você propôs a fazer. Você não abandona, né, a atividade. Por falar nisso, é bom que a gente frise então agora, após essa colocação da abrangência, né, do trabalho voluntário, o que nós fazemos no movimento espírita. No centro espírita, tudo é gratuito. A pessoa não paga nada. Quando ela adentra a casa espírita, todo o atendimento que ali é prestado é de maneira voluntária. Sejam através, por exemplo, o palestrante, seja o responsável pelos grupos de estudo, seja as pessoas que atuam no campo da mediunidade, seja os médiuns propriamente dita ou os dirigentes das reuniões mediúnicas, atendimento à evangelização infantil, educação infantil, como prefiram, trabalhos da própria assistência social e promoção social, nem poderia ser diferente, atividades como a nossa, ligadas à comunicação social espírita, não só as pessoas não recebem nada, como acabam colocando o seu próprio bolso para manter isso aí, porque não cai do céu. É voluntário também, ninguém cobra nada, né? As doações monetárias. Né? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho desse aspecto, sem que enaltecer demais, puxar a sardinha para o nosso assado, mas realmente uma demonstração de como o espírita, tradicionalmente, ele é respeitado no Brasil, justamente por essa característica, né? Fora isso, né, desde a base, eu me lembro aquela figura de Charles Dickens, estava lembrando enquanto você falava, ele simboliza a necessidade humana, né, em duas crianças esquálidas. Uma é a ignorância, ele diz, outra é a miséria. O que se procura fazer, né, no centro espírita? Principalmente trabalhar contra a ignorância, inicialmente, esclarecendo a nossa realidade espiritual, porque o que nos faz recair na miséria é o nosso compromisso espiritual que não foi bem executado, uma necessidade de aprendizado que ainda não se exauriu. À medida que a gente aprende a trabalhar bem, generosamente, com o pouco que tenha, a miséria não é mais necessária no caminho do nosso aprendizado espiritual. Então, o que a Casa Espírita busca? Em primeiro lugar, no trabalho voluntário, é o esclarecimento espiritual sobre as finalidades da vida e o nosso compromisso ético com os nossos semelhantes. Ressaltado esse ponto, vem as obras daí decorrentes, que é o socorro, né, até material, àqueles que estejam desprovidos de recursos, que fazem parte, não é, Gilberto, da atividade de todas as casas. E deixando o lado espiritual da doutrina espírita de lado, também o lado voluntário é mostrar àquelas pessoas que buscam a casa espírita que existe uma outra opção de vida, né? E mostrar que existe um outro caminho, que não necessariamente é aquilo que está impregnado já em função de questões que a sociedade impõe. E esse eu acho que é um trabalho voluntário muito difícil, porque você não vai querer provar nada para ninguém, mas tenta fazer com que a pessoa entenda essa outra possibilidade de vida. Né? É importante também, me permite, Wilson,
a pesquisa que você citou, 38 milhões de brasileiros já fizeram algum trabalho voluntário. Gente, quando nós queremos socorrer alguém, realizar uma atividade, não achamos gente que venha com consistência, que persevere, que esteja ali quando chove, quando faz frio. Então, o que acontece? Esse trabalho voluntário, organizado, né, pelas instituições como a Casa Espírita, ele arregimenta o recurso para que aqueles 38 milhões que gostam do serviço voluntário, que gostariam de colaborar, tenham uma oportunidade de se organizar. Se aproximem e se somem. Agora, antes de a gente estar chegando já praticamente no final, eu queria abordar uma questão rapidinho sobre o seguinte. Por isso que lá, voltando agora à frase do início, fazer bem, faça o bem pelo seu bem, né? Como é que vocês veem essa situação para quem, não para quem recebe, mas para quem faz o trabalho voluntário? O quanto pode contribuir, inclusive, para a saúde física e mental dessas pessoas? Eu posso, me permito citar com 2 exemplos, né? Em casa, a minha esposa faz um trabalho voluntariado na Santa Casa em Curitiba e a minha nora faz um trabalho voluntário em São Paulo, dando aula de inglês para uma escola carente. E o que elas falam assim, é algo que chega ao êxtase, de satisfação. Então eu acho que, e como diz aqui, que o trabalho voluntário libera no cérebro a endorfina que é responsável pelo prazer. Pois é. Então eu acho que é prazeroso a coisa. Para quem faz, eu não faço. Existem pesquisas depressão, essas coisas, normalmente passa longe das longe. Pessoas que têm atividade voluntária, são não é? bem ocupados, normalmente, sim. O que se nota, né? Tem pesquisas universitárias, em tese de doutorado, inclusive de universidades americanas e brasileiras seríssimas, que mostram entre estudantes que se planejaram e executaram um trabalho voluntário e outros que foram conduzidos para atividades em benefício próprio. A imunidade do organismo melhorou e perdurou por até 60 dias, 2 meses depois de um ato de generosidade. Então, o nosso próprio organismo físico, que decorre, né, das nossas condições espirituais, ele melhora a sua produção de endorfinas, a sua defesa orgânica melhora, a satisfação emocional do sentimento irradia para o nosso corpo e nós temos mais saúde. Gente, tempo esgotado, nós ficamos por aqui com o nosso tema livre, fica nosso convite. Seja voluntário. Seja voluntário. Né? Se engaje, aproxime-se, faça parte de grupos, seja da sua, qualquer que seja a sua religião, venha para o Centro Espírita. Como a Rose falou ali, está faltando gente, sempre precisa, tem muito mais trabalho do que braços disponíveis para execução. Então, por favor, vamos colaborar para tornar esse mundo mais unido, mais solidário, mais feliz, com mais fraternidade. Tá bem? Segue os nossos quadros demais aí. A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa.
Prezados amigos, quadro Presença Literária de hoje nós vamos comentar a respeito deste livro aqui. Momentos de Saúde e de Consciência. É um livro de Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco. Originalmente eram 2 livros, o Momento de Saúde e o Momento de Consciência. E eles condensaram em um livro só. É um livro com 40 capítulos, mas são 40 capítulos curtos e capítulos assim de uma leitura fácil, né? Muitas pessoas não gostam de ler Joana de Ângeles porque diz que é uma leitura difícil, mas essa aqui é uma leitura fácil, uma leitura simples, uma leitura muito agradável, muito gostosa. Nós sabemos, hoje em dia, a ciência também fala a respeito de que os nossos pensamentos e principalmente os nossos sentimentos, eles interferem na nossa saúde física, mental e espiritual. Inclusive tem até um nome, né? Dizem que a maioria das doenças de hoje em dia são chamadas doenças psicossomáticas, que são aquelas criadas pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos. Para ter uma ideia, uma pessoa, por exemplo, que traz aí uma mágoa muito grande de um parente, uma raiva, tem um sentimento negativo por algum parente, qualquer outra pessoa, às vezes ela desenvolve uma patologia, ela não sabe, e quando ela vai tratar a respeito do perdão, vai fazer um tratamento terapêutico relacionado ao perdão, aquele problema de saúde dela acaba se curando. Então, só para você ter uma ideia de como que funciona a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, sempre interferindo nas nossas células, no nosso corpo físico. E é necessário, hoje em dia, que busquemos ter um padrão, vamos dizer assim, de comportamento mais elevado. E devemos começar esse comportamento pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, vigiando o que nós sentimos e o que nós pensamos no nosso dia a dia, nas nossas relações com as pessoas. E é nesse sentido que este livro vem nos apoiar. Joana de Ângeles, ela vem trazer assim vários assuntos relacionados ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia, mas sempre trazendo uma perspectiva positiva, uma perspectiva otimista do ser humano e do nosso dia a dia. Para vocês terem uma ideia, no primeiro capítulo tem como título Decisão de Ser Feliz. E ela já coloca assim no primeiro capítulo: o psiquismo divino flui através de mim. Deus sustenta-me e me conduz em todos os dias da minha vida. Então, poxa, é uma frase de impacto, é uma frase que se você parar para pensar, para refletir sobre ela, você vai chegar à conclusão de que você nasceu para ser feliz, que todos nós nascemos para sermos felizes e só depende de nós, né? O psiquismo divino flui através de mim. Aí mais adiante ela vai dizer assim: podes e deves ser feliz. Esta é a tua liberdade de escolha. Então, mais uma vez, ela vem trazendo essa questão do otimismo, independente do que você esteja vivendo. Ela traz assim ainda: és senhor do teu destino, e ele tem para ti como ponto de encontro o infinito. Se preferires sofrer, terás liberdade para a experiência, até o momento em que te transfiras para a opção do bem-estar. Então, mais uma vez, ela reforça, dizendo que nós é quem somos os responsáveis pela nossa felicidade. Ninguém tem o destino do sofrimento. Ele é resultado da ação negativa, jamais a causa. Então, percebam que se você está vivendo um momento difícil na sua vida, isso é resultado de algum comportamento seu, de alguma atitude que você teve no passado, seja nesse passado recente ou no passado remoto em outras vidas. Mas todos nós, Joana afirma, temos o dever de buscarmos a felicidade. E este livro vem nos trazer este convite. É um livro de cabeceira, é um verdadeiro livro de autoajuda que você pode adquirir numa livraria espírita próxima a você, num centro espírita próximo a você, ou, se você preferir, basta acessar o site da AD Paraná, que aparece a legenda embaixo no visor, e associar-se ao Clube do Livro Espírita. Então, tenham uma boa leitura,
e excelentes reflexões. Muita paz. Meu abraço fraterno dessa semana vai para o menino Arthur, vítima, mais uma, da violência no estado do Rio de Janeiro, que foi atingido por uma bala perdida quando estava no útero da mãe. O fato ocorreu no dia 30 de junho, em plena tarde, na cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, em meio a um tiroteio entre policiais e bandidos. Houve fratura de costelas em 3 lugares, da clavícula, perfuração dos pulmões, lesão em 2 vértebras. Ele sobreviveu, graças a uma equipe médica muito competente e que prorrogou um pouquinho a sua existência, que na verdade mal estava por começar. Exatamente 1 mês depois ele faleceu, em decorrência de uma hemorragia gástrica. Arthur foi mais uma das centenas de vítimas de balas perdidas, nem tão perdidas assim, como nos alerta um jornalista. O espaço agora não comporta para análises mais profundas se isso era destino, karma, lei de causa e efeito, ou uma mera casualidade, ou se isso é decorrência do estado social deplorável que nós vivemos, em particular o estado do Rio de Janeiro. Mesmo já desencarnado, eu envio meu abraço, uma lembrança, uma oração, um passe à distância, com vibrações positivas para o espírito do Arthur e para os pais dele. Estamos cansados de apelar às autoridades para resolver o problema ou para menos minimizá-lo. Mas as perspectivas, infelizmente, não são boas. E a repetição dessas tragédias ocorrem permanentemente, inclusive atingindo já o número 100 de policiais militares, também vítimas desta verdadeira carnificina. Infelizmente, nós só vemos as coisas piorarem. Que Deus, nosso Pai, o único em quem nós podemos depositar a nossa confiança, a nossa fé, tenha piedade de nós, do nosso país, do nosso povo. Até a próxima semana. A editora espírita O Clarim é uma das mais antigas do país, com cerca de 200 de publicações de primeiríssima qualidade. Um de seus últimos lançamentos é o romance O Eterno Caminho do Bem, do espírito Caibar Schutel, psicografado por Sérgio V. Grande. Conta a saga de um benfeitor espírita que alterou o panorama de muitas vidas, dentre elas a da jovem Eleonor. Eugênio é o desbravador dos campos escuros do materialismo e do preconceito religioso. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br ou telefone 16 3382 1066. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa.